Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Hoje estaremos tratando sobre o seguinte tema: o problema do pecado. O problema do pecado. Para isso, vamos fazer a leitura da Palavra de Deus aqui no livro de Romanos, no capítulo 3, somente o versículo de número 23. Romanos, no capítulo 3, somente no versículo, ou somente o versículo 23, que diz: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. E o que é pecado? Já que estamos falando sobre ele. Pecado é transgredir a lei de Deus. É fazer aquilo que Deus não se agrada. E todos nós sabemos, desde berço, quando somos educados, o que agrada o coração de Deus e o que não agrada. E bem aqui, nós entramos em um tema bem interessante. Nós vamos observar como que era a vida do homem antes e depois de terem pecado. Nós sabemos que o homem pecou. Aqui Paulo vai enfatizar exatamente isso, que todos pecaram por causa do pecado de Adão e Eva. Eles estavam representando a humanidade nesse momento, então a decisão deles acabou que sendo consequência em todos os outros homens e mulheres, os nossos primeiros ancestrais, Adão e Eva. Aquilo que eles fizeram, infelizmente, nós colhemos. O certo é que antes de eles pecarem, Gênesis 5, versículo 2, eles tinham uma característica. Qual era essa característica? Gênesis capítulo 5, versículo 2 fala a primeira característica. Homem e mulher os criou. Quem? Deus. Deus criou homem e mulher e os abençoou. E chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. Homem e mulher os criou e os abençoou. E chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. Gênesis, no capítulo 5, e versículo 2. Qual foi a característica que o homem tinha antes de pecar? A bênção de Deus. Ele era abençoado. Então nós aprendemos que, enquanto Deus abençoa, o pecado afasta as bênçãos de Deus. Uma outra característica que nós vemos em Gênesis 2, no versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Gênesis 2, 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então Deus criou o homem, colocou no jardim do Éden com qual finalidade? Cuidar das coisas de Deus, cuidar daquilo que Deus tinha feito, cuidar das plantas, cuidar da natureza que Deus tinha criado. Então, antes do homem pecar, Deus já tinha dado a ordem ao homem: cuide daquilo que Deus criou, cuide do planeta. Quando vamos aqui em Gênesis capítulo 3, no versículo 8, vamos ver outra característica também muito interessante de como era a vida do homem antes de pecar. Gênesis 3, 8 diz: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Deus, ele ia ver dia após dia como estava o primeiro casal, que ele mesmo fez o casamento, onde o casamento é feito, o casamento perfeito é feito entre o homem, a mulher e Deus no centro, equilibrando a ambos. O certo é que um certo dia, num certo momento, na viração do dia, Deus foi passear no jardim do Éden. E qual foi a reação de ambos, de Adão e Eva? Eles se esconderam. Eles se esconderam, diz o versículo 8. Adão e sua mulher se esconderam da presença de Deus entre as árvores do jardim. Por que eles se esconderam? Porque quem peca, quem erra, quem transgride a lei de Deus, ele tende a se esconder. Ele não quer encarar a Deus e muito menos a criatura de Deus, que é o homem. Ele tende a se esconder, ele tende a se isolar. Até porque as coisas mais feias são feitas no escuro. O pecado não é cometido às claras.
ao pleno meio-dia eu posso fazer essa comparação. E por causa do pecado que eles tinham cometido, eles, quando foram se encontrar com Deus, se esconderam. Por quê? Eles tinham desobedecido ao Senhor. Deus tinha dado a ordem: vocês podem comer da árvore que vocês quiserem, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E isto afetou o relacionamento deles com Deus, porque se Deus ia encontrar eles todos os dias no Jardim do Éden, Deus queria conversar, Deus queria saber como eles estavam, e o pecado afetou o relacionamento do homem com Deus. O relacionamento deixou de ser harmonioso. É isso que o pecado faz. Então o homem, antes de pecar, ele tinha a bênção de Deus. Antes de ele pecar, ele tinha a ordem de cuidar do planeta que Deus tinha criado. Antes dele pecar, ele tinha um relacionamento harmonioso com Deus. E depois que ele pecou, depois da queda, ele perdeu a bênção de Deus. Ele continuou com a missão de cuidar do planeta, mas agora as coisas ficaram um pouco mais difíceis para ele. Vamos entender por quê daqui a pouco. E ele percebeu que o relacionamento com Deus ficou comprometido. Deixou de ser harmonioso, deixou de ser prazeroso, porque ao invés de querer se relacionar com Deus, eles quiseram se esconder. E agora? Agora eles têm que arcar com a consequência do pecado. A consequência do pecado, no caso dos nossos primeiros pais, está aqui em Gênesis 3, do versículo 16 a 19. Você pode ler aí na sua casa. Gênesis 3, versículo 16 a 19. Porque o pecado pode até parecer prazeroso, mas as consequências dele não são nem um pouco prazerosas. O homem, ele pecou. Eles pecaram comendo do fruto proibido. E agora a mulher teve uma consequência. Qual foi a consequência do pecado? Agora, para você dar à luz a um filho, você terá dores de parto. E o homem, agora tu vai ter que sobreviver do suor do teu rosto. É as consequências do pecado. O pecado, ele é prazeroso, mas as consequências do pecado são amargas como o fel. E agora, o homem está perdido? Não está perdido, porque há uma esperança para ele. Gênesis 3, no versículo 15, diz: da semente da mulher levantarei um que esmagará a cabeça da serpente. A esperança para o homem está aqui. Da semente da mulher levantarei um que esmagará a cabeça da serpente. Quem foi que nasceu da semente da mulher? Maria, Jesus. E o que representava a serpente? O inimigo que está ao nosso derredor, que só vem para matar, roubar e destruir, como em João 10, versículo 10. Então, Jesus é a esperança para o pecador. É isto mesmo que você está ouvindo. Jesus, ele traz esperança. Mediante a quê? Ao arrependimento, não de boca, não o arrependimento de palavra, mas mediante um arrependimento genuíno. Então, se nós pecarmos, se eu pecar, 1 de João 2, versículo 1 diz: filhinhos, não é bom que pequeis, mas se vocês pecarem, lembre-se, tem um advogado, Jesus, que nos defende da acusação do nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, e que está disposto a nos perdoar mediante a um verdadeiro e genuíno arrependimento. E nós vamos observar, estudando um pouco mais sobre o pecado, que o pecado ele pode ser de pelo menos duas maneiras. Tem um pecado estrutural e tem um pecado pessoal. O pecado estrutural e o pecado pessoal. O pecado estrutural é relatado aqui por Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 3, no versículo 23, onde diz: todos pecaram. Se Adão e Eva pecaram, todos pecaram. Todos nasceram sobre a consequência do pecado. Ou seja, eu não me torno pecador por pecar. Eu me torno pecador porque eu nasço sobre a consequência do pecado dos meus primeiros pais, Adão e Eva.
eu posso dizer em outras palavras, se Adão e Eva pecou, eu também pequei e preciso urgentemente do perdão de Deus. Então, o pecado estrutural é aquilo que está relatado em Romanos 3, versículo 23. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. E o pecado pessoal é quando eu, que já nasço sobre a consequência do pecado, erro o alvo, faço algo que não agrada a Deus. Ambos os pecadores, tanto o pecador estrutural quanto o pecador pessoal, ambos precisam urgentemente do perdão de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 8, fala que o Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Enquanto ele fala ao meu e ao seu coração que você tem a necessidade de se arrepender urgentemente, faça isso de coração, em verdade, porque Jesus está disposto a te perdoar. E o que eu ganho com o perdão dos meus pecados? Você ganha aquilo que Jesus prometeu em João capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Mateus 7, versículo 13 e 14. Há dois caminhos, um estreito que conduz à perdição, um largo e espaçoso que conduz, um estreito que conduz à salvação, corrigindo, um largo e espaçoso que conduz à perdição, o céu e o inferno. Quando eu me arrependo, eu tenho direito a morar no céu. Mas quando eu insisto em viver em uma vida de pecado, infelizmente o caminho não é dos melhores. É o caminho largo e espaçoso, é o inferno. E Deus ele não se alegra quando a sua criatura vai ao inferno, mas é necessário que enquanto nós estejamos aqui com vida, venhamos verdadeiramente a nos arrepender. Hebreus no capítulo 9, no versículo 27, nos revela que enquanto o homem está destinado a morrer apenas uma vez, vindo-se depois o juízo é céu e inferno. Enquanto nós estamos aqui, precisamos reconhecer que somos pecadores estruturais e que muitas vezes cometemos pecados pessoais. Muitas vezes já herdamos o pecado estrutural dos nossos pais e muitas vezes pecamos no pecado pessoal e ambos precisam de um verdadeiro e genuíno arrependimento. Então, podemos entender que o pecado, ele traz consequências, já foi falado, ele parece ser prazeroso, mas as consequências do pecado não são. Eu poderia citar 3 tipos de consequências do pecado. 3 tipos de consequências do pecado. Tem a consequência física. Às vezes alguém faz algo errado e perde a sua própria vida. E se não tiver tempo de se arrepender, a sua eternidade não vai ser ao lado de Cristo. Não vai ser junto ao caminho estreito, mas sim ao caminho largo e espaçoso. Nós vamos observar também que existe a consequência que diz respeito ao pecado social. Ou seja, vamos ver, por exemplo, lá em Lucas capítulo 2, versículo 24, quando os discípulos diziam: quem parece ser maior no reino dos céus? O pecado social é quando o homem peca junto com o seu próximo, muitas vezes colocando em seu coração a superioridade, se achando melhor, se achando mais santo. Isso é um tipo de pecado, pecado social. E nós precisamos pedir a Deus que tire do nosso coração o pecado social e principalmente entender que há uma consequência, o que nós chamamos de pecado espiritual. Nisso diz a palavra do Senhor, Gênesis 2, versículo 17. Olha só o que a palavra do Senhor nos fala. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Você vai dizer, se isso aqui fosse morte física que ele está se referindo, Adão e Eva não tinham sobrevivido depois do pecado da desobediência. Se eles tivessem morrido fisicamente, não existiria a humanidade. Eu não estaria aqui, você não estaria aqui. Então, esse tipo de morte aqui é morte espiritual. É a pior coisa que acontece. Muitos
tem a morte física ao pecarem. Muitos cometem o pecado social, às vezes em se achar mais santo ou superior do que seu próximo, mas muitos também precisam perceber que existe a consequência do pecado espiritual. Que consequência é essa? Que é a separação de Deus. O relacionamento com Deus é comprometido. A pior coisa que tem é você estar vivo e estar morto. Como assim? Eu estou vivo fisicamente, mas estou morto espiritualmente. E não é isso que Deus quer. Deus quer te dar vida espiritual. Então, arrependa-se. Pregação de João Batista: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. A pregação de Jesus: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Deus nos oferece perdão. E precisamos entender que herdamos o pecado estrutural, onde todos pecaram e afastados foram da glória de Deus. Precisamos entender que muitas vezes cometemos o pecado pessoal, e que também desagrada a Deus, e que em ambos os casos precisamos urgentemente do perdão de Deus. Em ambos os casos precisamos urgentemente do perdão de Deus. Eu quero reforçar o texto, João no capítulo 16, versículo 8, que diz que o Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não vamos deixar nossa mente se cauterizar em achar que aquilo que nós estamos fazendo não é mais pecado. Tem gente que peca tanto, não está acontecendo, não vejo nenhuma consequência, e de repente peca e já não sente que está pecando. Nós não devemos permitir que chegue nesse nível a nossa vida diante de Deus, mas todos os dias precisamos fazer a oração de Davi. Vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Então, se você está distante dos caminhos do Senhor, se teu relacionamento com Deus foi comprometido, arrependa-se e volte hoje aos caminhos do Senhor Jesus. Se você nunca se encontrou verdadeiramente com Jesus, eu não estou falando com uma religião, com Jesus. Romanos 10, versículo 9, se com a tua boca confessares e em teu coração creres, serás salvo. Você precisa, mediante um arrependimento genuíno, com o entendimento da palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Depois de um arrependimento genuíno e verdadeiro, entregar-se a Jesus, ter direito à vida eterna, ter direito à salvação. Fique com essa palavra e que o Senhor Jesus nos abençoe hoje e sempre.